Bom dia, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nossos estudos das cartas de Paulo. Nós estamos estudando Efésios. Eu vou pedir para o presbítero Alexandre fazer uma oração para a gente estar dando início aqui nos nossos trabalhos. Ale, você pode orar para a gente, por favor? Sim. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, quero agradecer por esse dia, por esse momento e essa oportunidade. Peço que abençoe a todos presentes e os que não puderam estar. Senhor, eu oro pela vida do netinho da Elza, que está doente, tá? E que esse ensinamento nos dê entendimento, discernimento, para que nós possamos levar a sua palavra adiante. E com isso aprendemos a ser pessoas melhores, né? Diante dos seus olhos. E eu agradeço, em nome de Jesus, por tudo. Amém. 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 Só reforçando, é o netinho da Rosângela. A oração foi pelo João Vitor, netinho da Rô. Ah, isso mesmo. Amém. Deus abençoe. Eu peguei do mesmo jeito, Elzinha. Amém. Eu peguei também, Rô. Amém. Amém. Verdade. Amém. Bom, então vamos lá. Nós estamos aqui em Efésios. Nós estamos no capítulo 4. Aqui na estante, né? Nossa carta de Efésios está aqui, a quinta carta. Nós estamos na fase da leitura, né? Toda a parte de contexto a gente já falou. Mas aqui só relembrando, Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava lá em Roma, estava preso. Era a primeira prisão dele, tá? Porque ele já teve a segunda prisão, depois da segunda prisão é que ele veio, que ele morreu, né? Na segunda vez. Então, era a primeira prisão. Depois das 3 viagens missionárias que ele fez, né? Quando ele voltou para Jerusalém, é que levaram ele para Roma preso. Foi de lá que ele estava escrevendo essa carta aos Efésios, né? E aí a gente começou a ler, né? No capítulo 1, Paulo explicou sobre Deus, que Deus nos escolheu, Deus é o Criador que nos escolheu, e ele nos adotou como filhos através do Jesus Cristo, seu Filho. Então, Jesus Cristo foi o nosso Redentor, né? Foi ele que nos salvou do nosso pecado, ele que nos redimiu, e falou também do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, né? Então, Paulo explicou sobre isso, e logo ele fez uma oração para que todos nós tenhamos a sabedoria do alto para entender a riqueza do projeto de Deus, né? Essa escolha que Deus fez como feitura dele, né? Então, essa riqueza imensa que Deus tem para nós, Paulo orou para que a gente tenha esse entendimento. E aí ele foi para o capítulo 2, onde ele começou a explicar o projeto. No capítulo 2, ele explicou que a gente estava morto no nosso pecado, a gente estava andando segundo os príncipes da potestade, e Deus enviou, através de sua misericórdia, meu Jesus para nos salvar, né? A gente estava morto, e a partir da salvação nós passamos a estar vivos em Jesus. E aí ele disse que a gente foi salvo, mas pela graça, mediante a fé. É assim que nós somos salvos. Não é pelas obras, mas que Deus preparou as obras para que a gente andasse nela. Então, Paulo deixou isso claro, e aí na sequência, ainda no capítulo 2, ele falou que agora não existe mais aquela divisão entre o povo de Deus e os outros, e os gentios, entre os judeus e os gentios. Não tem mais isso. Paulo disse, a salvação é para todos, e essa salvação é em Jesus. Então, quando você aceita Jesus, é aí que você é salvo. E aí é que você vai edificar a sua vida. E Paulo, ainda nesse capítulo 2, ele explicou que a nossa base, nosso alicerce é Jesus, né, a pedra angular, e a
em cima dessa pedra que nós vamos edificar a nossa vida, nós vamos construir um santuário dedicado ao Senhor, para que o Espírito Santo habite em nós. Então, foi isso que Paulo disse. Então, a gente tem que fazer, né, essa edificação nessa base, nesse alicerce. E esse edifício que ele chama, né, que a gente vai construir, ele tem que ser bem ajustado. Bem ajustado, a gente entendeu que é bem entendido do que é o alicerce, né? A gente precisa ter esse entendimento para poder crescer adequadamente. E aí, Paulo, aí no capítulo 3, ele fala dele, do ministério dele, do propósito dele, que Deus deu para ele, que é levar esse evangelho, levar essa salvação a todos os gentios. Deus e gentios, por quê? Porque esse mistério foi revelado para ele. Esse mistério que a gente fala é que não existe mais essa diferença. Não existe mais essa separação entre o povo de Deus e os gentios. Ele diz que agora que Jesus veio, a salvação é para quem nele crê, para todos. Não tem mais essa divisão. E aí, para finalizar, o capítulo 3 e a primeira parte dessa carta, Paulo fez mais uma oração. Então, ele fez a primeira oração lá, a gente entendeu que é para a gente ter sabedoria, para conhecer o projeto dele. E agora aqui ele vem fazer uma oração para que a gente tenha poder, para que a gente seja fortalecido em poder, esse poder que vem de Deus, e que a gente tenha esse poder dentro da gente. E aí ele coloca aqui, que a gente seja fortalecido para que Cristo habite em nosso coração pela fé. Então, Paulo fez essa oração aí para que a gente também tenha poder, sabedoria e poder, para que a gente esteja tomado de toda a plenitude de Deus. E aí entramos aqui na segunda parte, segunda fase da carta de Paulo. Agora, então tá bom, então o que a gente tem que fazer? Entendemos, né? Agora, vamos lá, vamos na prática. Vamos entender aqui como que vai ser a nossa vida daqui para frente, né? Então, primeira coisa no capítulo 4 que ele vem falar é sobre uma unidade, né? Porque ele já vem falando que a gente tem que levar o evangelho a todos. Mas não é de qualquer jeito, né? Então, a gente precisa estar em comunhão, a gente precisa entender o que é essa igreja, o que é essa unidade, entender como que ela se relaciona, entender como cada parte é diferente e faz parte do todo, para que a gente consiga seguir. Então, ele já fala aqui no capítulo 4 da unidade, mas não aquela unidade que a gente estava falando, que não tem mais a separação, agora todos são iguais. Ele está falando aqui já da igreja, dessa instituição espiritual, desse conjunto. Essa é a unidade que a gente precisa entender e manter e preservar. A gente falou muito sobre preservar essa unidade. Então, Paulo diz aqui, já começa aqui, eu sou prisioneiro no Senhor. Quer dizer, o foco dele é Jesus. Né? Ele usou esse termo, né, prisioneiro, porque ele estava preso mesmo, né? Mas ele está falando que a prisão dele, o foco dele, o que prende ele é Jesus. É o foco dele. É o ministério dele. É a vocação dele. É o propósito dele. E aí ele também está falando o quê? Que ele está orando para que nós também sejamos dignos da vocação a que nós fomos chamados. Então, já no primeiro versículo, ele já está orando para que nós andemos de um modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Então, logo no versículo 1. Aí depois a gente vai começar a falar dessas vocações. A gente vai começar a falar sobre os nossos ministérios, sobre as nossas unidades. E aí no versículo 2 ele já fala, então é com humildade, com mansidão, a gente vai ter que suportar uns aos outros em amor. Para quê que a gente tem que fazer isso? Porque a gente vai conseguir preservar a unidade desse projeto que Deus está nos contando. Para a gente preservar essa unidade, para a gente preservar a igreja em Cristo, para a gente entender que nós somos membros
e Jesus é o cabeça da igreja, nós temos uma missão, nós temos um jeito para trabalhar. E aí ele fala que essa vocação para cada um que foi chamado é que é importante e é que ele vai dar essa sequência. Porque ele fala que o Espírito, ele é um só. E só que ele age em todos, através de todos, mas cada um tem o seu ministério. Aí ele já entra no que é esse ministério que a gente falou no domingo passado. Então, ele fala que cada um tem uma graça que foi concedida para a gente. E tudo de acordo com o todo que é Jesus, né? Cada um de nós tem alguma proporção do dom de Cristo. Então, ele falou que, inclusive, nas Escrituras já estava previsto. Paulo sempre menciona as Escrituras, né? Porque ele conhecia muito da Escritura. Né? Ele era fariseu. Ele até perseguia, né, os cristãos, porque ele ainda não achava que Jesus era o Salvador até que ele conhecesse. Então, ele conhecia as Escrituras e ele aproveita a Escritura para falar para os judeus, falar, olha, já estava previsto, já estava... o plano de Deus já estava prevendo isso. E assim como os dons dos homens, ele falou que também estava previsto. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu aos homens os dons. Então, Paulo já vem falando sobre esses dons. E aí, ele vai falando desses dons, ainda não detalhando, vai falar um pouco mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre cada um. Mas aqui ele já deixa claro o quê? Que a gente tem um aperfeiçoamento desses dons, né? Esses dons, ele visa o aperfeiçoamento nosso, para que a gente consiga desempenhar o nosso serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, a edificação do corpo de Cristo é a igreja como um todo. Então, a gente vai sendo aperfeiçoado no nosso ministério, na nossa vocação, com o objetivo de que a gente desempenhe esse serviço para a edificação do corpo. Não nosso, do corpo. Importante isso que a gente vai falar um pouco mais para frente. E aí, até que momento que a gente vai fazer esse aperfeiçoamento? É um cursinho de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano? Como é que é? A gente faz um curso aqui e já acaba em 1 ano? Ou faz um curso de teologia em 3 anos e você já... Até quando eu preciso fazer esse aperfeiçoamento? Quantos dias, né? Aqui no versículo está falando o seguinte: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. Quer dizer, a plenitude, né? O nosso foco, quando a gente busca o aperfeiçoamento, está escrito aqui, a plenitude de Cristo. Muita gente fala, eu não consigo fazer isso, eu não consigo tratar bem a pessoa, eu não consigo, ou às vezes falar, eu não vou ser igual Jesus. Mas a gente está falando de um processo, de uma meta. Como você precisa pautar a sua vida? O que você tem que buscar? É a plenitude que nós temos que buscar, mas a gente tem que entender que é um processo. Esse processo é que é importante na nossa vida e que a gente não pode parar, senão a gente não consegue evoluir. Aí, pastor Vani. Oi, bom dia, paz do Senhor. Entrei um pouquinho atrasado aí, mas diz um amigo meu que antes tarde do que mais tarde, né? Acho que são 2 pontos. Primeiro, a gente entender que todos os dons que Deus nos concede é para a edificação da igreja. Porque, às Isso. vezes, nós vemos muito hoje em dia, né? Tantas pessoas com dons maravilhosos aí e estão usando de uma maneira errada, né? Estão usando para benefício próprio, para ganhar dinheiro, para iludir as pessoas. Então, é entender que tudo aquilo que Deus nos dá é para a glória dele, é para ser investido
no reino de Deus, é para ser investido na igreja, investido no trabalho, na evangelização, na busca de pessoas, né? E aí o outro ponto é a gente entender que esse processo, ele nunca vai acabar, porque a gente nunca vai ser pleno no conhecimento de Deus. É impossível isso aqui para nós hoje. Por isso que é uma busca até Jesus voltar. Porque quando a gente for para o céu, aí sim, nós teremos a plenitude do conhecimento, nós veremos Deus face a face, aí sim será diferente. Mas hoje não, por isso que ele fala, essa busca da plenitude, ela é a vida toda, ela não tem fim. Porque a gente sempre vai estar cometendo erros, a gente sempre vai estar errando. E que é normal, nós somos humanos, nós somos falhos, né? E a intenção disso é a gente entender que a gente sempre tem que estar buscando a Deus. Nunca é o suficiente, porque o dia que você achar, não, eu já sei tudo, eu conheço tudo, eu não preciso mais ler a Bíblia, aí você precisa se converter de novo, porque aí você está achando que você não precisa mais de Deus. Você não precisa de mais nada, você não precisa ouvir ninguém, que você é o maioral. E não é isso que Paulo fala. Que a gente tá sempre aprendendo. Fala da humildade, né? Eu sei, mas sempre eu posso aprender alguma coisa com alguém. Até com aquela pessoa, vamos dizer assim, que é analfabeta, que nunca leu a Bíblia, ela pode me ensinar muita coisa. Então, essa plenitude do conhecimento é você conseguir entender que você sempre vai estar precisando buscar a Deus em todos os momentos, que nunca é o suficiente, que nunca vai ser o suficiente. Porque só assim a gente vai conseguir entender que a gente vai errar sim, mas nós temos a oportunidade de pedir perdão e não cometer mais esse erro. E de estar sempre buscando a Deus. Amém. Obrigado, pastor Vânia. Radassa, quer falar? Não, eu apertei equivocadamente aqui, desculpa. Tá bom. E aí, seguindo aqui, aí nesse processo, se a gente também precisa andar, a gente precisa se movimentar, se mexer, a gente não pode ficar parado também. Por quê? Paulo já fala até na sequência, né? A gente tem sim que buscar conhecer, a gente tem que buscar esse projeto, a gente tem que buscar saber o que a gente precisa fazer. A gente tem sim que aprender, a gente tem sim que saber qual é a verdade, a gente tem que saber qual é esse alicerce que a gente vai construir a nossa vida. Por quê? Porque aí ele fala, porque se a gente for como, senão a gente vai ser como meninos, assim, ingênuos, sem sabedoria, que ele fala, a gente vai ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer artimanha do homens que tem mais astúcia, e vai induzir você ao caminho errado. Então, Paulo já está falando isso. Então, se a gente segue em verdade e em amor, a gente vai crescer naquele que é cabeça, Cristo. Então, versículo 15, ele já coloca isso. Então, a gente tem que entender, tem que buscar conhecer, e não pode ficar parado. A gente tem que ficar evoluindo, porque se a gente ficar parado, a gente pode ser levado pela artimanha dos homens, que tem astúcia, que tem mais conhecimento, enfim. Então, por isso que a nossa preparação é fundamental. E aí, no versículo 16, que a gente terminou falando aqui no domingo passado, no versículo 16, até vou ler ele de novo aqui, para a gente concluir, sobre Cristo, ele está falando sobre o cabeça da igreja. Aí ele fala assim, da igreja, né? Versículo 16, ó, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui tem um detalhe importantíssimo nesse versículo 16, que eu queria chamar a atenção aqui para a gente concluir esse bloco, que é o quê? De novo, Paulo está falando que esse corpo ele tem que ser bem ajustado. A gente já falou, né, no capítulo passado, tem que ser bem ajustado. Não adianta a gente construir de qualquer jeito. Tem que ser bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Então, ele sempre fala da parte, que somos individuais e cada um é diferente, mas a gente tem que estar bem ajustado para o corpo. Então, essa consolidação desse bem ajustado
ela é do todo. Nós todos juntos somos um. Só que a justa cooperação de cada parte. Olha como é legal isso, né? Como a gente já falou, cada membro do corpo não pode ir contra o corpo. Cada um ajuda o corpo. E ele fala que essa justa cooperação de cada parte, olha só que interessante, que é onde eu queria chamar a atenção hoje. A justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando a gente busca essa unidade, quando a gente vive para essa unidade, a gente também está edificando a nós mesmos, nós estamos crescendo. A gente estava falando, pô, é difícil amar o próximo, né? Às vezes tem gente que a gente não conhece, tem gente que é difícil da gente lidar, né? A gente até falou que às vezes tem que contar até 3, para alguns tem que contar até 10, para outros tem que contar até 100. Quando você começa a exercitar isso, entender o propósito do todo, você vai se acostumando, você vai se edificando, você vai se fortalecendo e você consegue crescer, você consegue melhorar essa relação com as pessoas. Então, ele sempre fala do amor, né? Aqui ele fala edificação de si mesmo em amor. Porque é o princípio para você viver adequadamente em conjunto é o amor. O que separa essa comunhão é justamente as desavenças, né? Os conflitos, isso daí atrapalha o todo, né? Cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu dom, e daí é difícil. A gente tem que entender isso, entender que essa diferença existe, e a gente, quando tentar pensar no todo, tentar edificar todo, a gente também está edificando a nós mesmos e aos próprios irmãos que também vão evoluir. Tem irmão que também vai conseguir evoluir o entendimento e a relação entre as pessoas. Pastor Vani? Que eu ia falar que você começou falando, que é muito importante, que ele cita várias vezes aí, que tudo é em amor. Por que em amor? Porque nada é imposição, nada é por briga, nada não, você vai ter que fazer e pronto. Não, é assim e acabou. E assim, e vão haver desentendimentos, como você falou aí, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Mas quando você faz com amor, você vai entender o outro. Vocês podem até discordar, mas isso não vai separar vocês. Isso não vai fazer um virar a cara para um lado, outro para o outro. Porque o problema você está levando em amor. Você não está discutindo com a pessoa com raiva, ou porque, não, que ela tem que fazer do meu jeito. Não, porque que é sempre em amor. Porque quando você ama a pessoa, quando é em amor, você quer o bem da pessoa. Mesmo que isso seja você naquele momento você não discutir, você não bater boca com a pessoa, né? É você ter essa sabedoria de ir levar da maneira certa. Então, o amor é muito importante, a compaixão, né? Você entender o lado do outro, você saber entender as dificuldades do outro, né? Que é a empatia, né? Então, é muito importante, porque não adianta eu saber tudo, eu conhecer tudo e eu tratar todo mundo mal. Querer impor a minha decisão, querer impor aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mesmo que aquilo que eu acho seja certo, esteja de acordo com a Bíblia, não é por imposição, é por amor. Jesus não obriga ninguém a vir a ele, é por amor. Você vai a Jesus, você vai a Deus por amor, não por imposição. Se fosse por imposição, a gente não precisaria nem estar aqui, né? Ele estava ali, os dedos lá, e estava todo mundo lá adorando, louvando, não precisaria de nada. Ele deixa a gente escolher, então é por amor que ele mandou Jesus aqui, foi por amor que Jesus morreu pela gente, e é por amor que a gente tem que segui-lo, que a gente tem que buscar as outras pessoas. É com amor, é com compaixão. Amém. E aí, né, terminando aqui, Paulo ele diz que se você então está contribuindo para o todo, você também está contribuindo para si mesmo. Você também cresce, né? Em amor. E aí vem o próximo bloco. As cartas de Paulo são muito bem estruturadas. Ele vai ensinando aos poucos e depois ele detalha o entendimento. E aí, no próximo bloco, ele fala então sobre
a santidade e a dissolução, né? Você viver numa vida correta ou você viver numa vida terrena, né? E aí ele vai chamar a atenção aqui, nossa, para como é que a gente tem que andar. E depois, na sequência, quando ele vai falar de santidade, como é que a gente tem que fazer, o que a gente precisa entender ou conhecer um pouco do que é certo, do que é errado, né? Porque às vezes a gente tem umas ideias um pouco distorcidas. Mas vamos ler então esse bloco, onde ele fala da santidade, confrontando aqui com a dissolução. A gente já vai até pôs aqui uma definição de dissolução para a gente entender a palavra desse bloco. Eu vou ler aqui, então, do 17 até o 24. Bom, então vamos aqui no capítulo 4, do 17 até o 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fosse instruído segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão procedentes da verdade. Bom, aqui Paulo está dizendo que ele está falando, não mais andeis como andam os gentios. Então, ele já está falando, bom, você agora que você conhece Jesus, você vai ter uma forma diferente de vida do que uma pessoa que não conhece. Então, não dá para você conhecer Jesus e continuar do mesmo jeito que era. Esse é o ponto básico desse bloco. Não dá para você continuar vivendo do jeito que era depois que você conhece Jesus, depois que você entende o projeto de Deus, depois que você é alicerçado na verdade, na palavra, não dá mais para você andar do jeito que era. Paulo está chamando a atenção que nós vamos ter que deixar o velho homem para trás. A gente vai ter que se renovar no espírito. A gente vai ter que mudar a nossa vida. Então, aí, aqui no começo, ele já fala, não andeis como andam os gentios. Aí ele vai falar, mas como que andavam os gentios? Como que andavam as pessoas que não conheciam Jesus? Ele fala aqui, eles andavam, na verdade, dos próprios pensamentos. Fazia o que era certo na cabeça dele, ele não procurava a sabedoria do alto. Era obscurecido de entendimento, não conhecia o projeto de Deus. Eles eram alheios à vida de Deus, estou no versículo 18. Eles eram alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Eles não conheciam a Deus. Então, eles viviam na dureza do seu coração. Eles eram insensíveis. E aí, sendo assim, sem conhecer, eles se entregaram à dissolução. Aqui eu vou até fazer uma pausa. Pausa não, né? Só para a gente entender essa palavra dissolução, né? Literalmente, o que significa essa dissolução é a falta de disciplina moral, é a ausência de respeito aos padrões morais. Então, essa palavra ela vem do latim, né, lascívia. Ele significa paixão e luxúria solta, desenfreada. Quer dizer, uma vida desregrada, sem padrão moral, né, sem disciplina. Então, ele fala que esse tipo de vida é incompatível com a vida do cristão. Então, ele está falando, então agora que vocês conhecem a palavra, não andem como as pessoas que não conhecem. Porque aí ele mostra como que é a vida dessas pessoas que estão sem Jesus.
Aliás, é por isso que a gente tem que levar Jesus para eles, para que eles mudem também. Então, e ele fala, por quê? Por que a gente não tem mais que andar desse jeito? Porque não foi assim que aprendesses a Cristo. Se é que de fato o tem de ouvido e fosse instruído segundo a verdade. Quer dizer, olha só que ele está entendendo. Ele falou, não é assim que se vive, segundo a Cristo. Então, só que você tem que conhecer, né, Cristo, para saber qual é a verdade. Então, quando você vai se despojar do velho homem e você vai se renovar, você tem que saber qual que é agora como você vai conduzir essa nova vida. E aí ele vem no segundo bloco falar sobre a santidade. Então, se a gente não tem que andar assim, agora nós vamos andar em santidade. Olha só como é muito bacana essa colocação de Paulo. Então, ele já está ensinando, já está falando como vai ser a nossa vida. E aqui no primeiro bloco ele já fala como é que a gente não deve andar. Como é que é essa vida do pessoal que não conhece ainda Jesus. E se a gente... Isso serve para a gente. Muitas vezes a gente vê pessoas andando numa vida errada. Aí muitas vezes ela conhece a palavra, ou você fala, poxa vida, mas será que ele é um cristão mesmo? Por quê? Porque o testemunho de vida dele está coerente, sabe? Com o que ele diz. A gente vê isso até em igrejas, tem pessoas que levam pessoas para lugares errados dentro de igreja. Aí você vê, poxa, esse aí não está bem edificado, na verdade, né? Não está bem ajustado. Ele não está ajudando, está até atrapalhando, né? Então, é muito importante a gente entender se a gente já despojou do velho homem, que ele é suscetível a engano, e se a gente se renovou no espírito, se a gente está revestido do novo homem, como Deus criou, como Deus quer, como um homem que é procedente da verdade, da palavra. Nós somos mesmo? Então, essa é uma das principais reflexões da carta de Paulo, quando ele fala isso para a gente. Ele fala que a gente tem que mudar de vida. Cada tipo de vida vai mostrar que você está de um lado ou do outro. E a gente tem na Bíblia, a gente tem sim as informações corretas, a gente tem sim a base do que é certo e o que é errado. A gente tem sim a ideia do projeto de Deus. A gente tem sim o caminho da verdade. E mais, a gente também tem o caminho do erro. A gente também tem aqui muita coisa dizendo o que é errado. E aí, Paulo está falando aqui no versículo 17. Não andeis como andam os gentios. Aqui no caso, os que não conhecem a Jesus. Aqui no caso, os que não que anda só pela sua cabeça. Amém? Então, esse bloco é muito importante. Bom, para a gente agora passar para o próximo bloco, alguém quer fazer uma observação aqui? Então, eu vou passar para o próximo bloco e a gente vai falar, então, sobre a santidade. Né? Aqui, Paulo fala que a gente não pode mais ser o mesmo depois que a gente encontra Jesus. E aí, ele tinha falado como a gente não pode mais andar, e agora ele vai falar sobre a santidade, né? Sobre esse processo, né? Que é a última parte aqui do capítulo 4. Então, eu vou ler aqui do 25 ao 32. É um bloco muito rico, nós vamos conversar muito sobre ele. Se a gente não esgotar hoje, a gente continua domingo que vem, mas aqui é muito importante. É uma parte mais difícil até para a gente poder... Né? Assim, a parte mais difícil que eu falo é da nossa mudança de vida, porque o sentimento nosso, né, ele não é muito fácil da gente tomar conta dele, né? Mas vamos ler aqui.
do 25 até o 32. Vou ler aqui, tá bom? Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha, irmãos, aqui tem bastante coisa. Então, começa lá no 25. Primeira coisa que Paulo fala é sobre a mentira. Versículo 25. Então, quando ele está falando aqui, a gente tem que deixar a mentira, cada um tem que falar a verdade com o seu próprio, porque somos membros uns dos outros. Quando a gente pensa que a gente é um conjunto que a gente precisa manter, lembra que ele falou que a gente precisa manter a unidade, né? Conservar, né? A gente não pode ter mentira. Então, quando a gente fala que cada um fale a verdade com o seu próprio, por quê? Porque somos membros uns dos outros, somos um conjunto. Então, a mentira é um grande vilão da nossa vida em comum. A mentira é um grande vilão na nossa sociedade, na nossa igreja. A primeira coisa que o Paulo fala é para deixar a mentira. Eu até queria chamar a atenção um pouco aqui quando a gente fala de mentira. Tem muita gente que cada um tem o seu conceito de mentira. Mentirinha, mentirona, mentira média. Olha, esse é um assunto meio complicado, né? Mas a gente precisa entender que não tem. Às vezes a gente fica procurando desculpa para aquela mentira, sabe? A gente não pode viver dessa forma. Deixa eu tirar esse aviso aqui, que nossa reunião vai acabar em 15 minutos, né? Então, a mentira. Mentira é uma coisa que muitas vezes a gente não leva muito em conta, sabe? É claro que tem algumas coisas que não precisa você ficar gastando, ficar falando. Tem algumas coisas que você vai evitar de falar porque não vai agregar em nada. Mas a mentira, a fofoca, é um dos piores problemas que a gente tem numa vida em comunidade, numa vida entre a sociedade. A mentira, ela está muito ligada com fofoca. E, às vezes, a gente também nem sabe se é verdade ou não e já está espalhando, que também é um outro problema. A sociedade como um todo está vivendo um problema sério, né? Quando a gente fala de fake news, né? Quando a gente fala dessa dificuldade, às vezes a gente não presta atenção e a gente mesmo espalha uma mentira. Isso tem um efeito tão nocivo para o conjunto. Pastor Vani. Você está falando, né, Marcelino? E às vezes é umas mentiras tão assim, como você falou assim, uma mentirinha, né? Fala, não, você perde a hora, chega atrasado do serviço, aí para não levar bronca, você fala, não, mas é que eu peguei trânsito. Ah, é que furou o pneu do meu carro. E na verdade não aconteceu nada disso. Mas é mentira, né? E Deus não se agrada disso.
Fala, mas é uma mentirinha. Você fala, é mentira santa, né? Eu vou falar uma coisa assim só por irmão não ficar chateado. Não existe isso, né? Mentira é mentira. Se você está mentindo, Deus não se agrada. Você às vezes fala para o filho, não, que depois a gente vai fazer isso, mas você sabe que você não vai fazer. Você sabe que você está mentindo para o seu filho. E o que você está ensinando para ele, né? E então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisinhas que vão se tornando rotina, como diz, né, essas mentirinhas, essas coisinhas que vão se tornando rotinas, porque é quando você vê o que você falou, você já está fazendo fofoca aqui, fofoca ali, achando tudo normal, né? Achando que está tudo certo. E às vezes, como a Débora, meu ponto aqui, Débora falou, às vezes a pessoa fala tanto que ela começa a acreditar naquilo que ela está falando. Às vezes ela mente tanto. Eu conheço uma pessoa assim. Ó, a pessoa conta tanta mentira, e teve uma vez que essa pessoa foi no médico porque falou que estava sentindo dor no joelho. Na verdade, ela não queria trabalhar. Aí ela falou pro médico assim: Não, doutor, mas é porque eu fiz a cirurgia no joelho e agora eu tô sentindo muita dor. Mas ele falou: Mas você nunca fez uma cirurgia no joelho? Não, eu fiz, sim, eu fiz. Ele falou: Não, você não fez nenhuma cirurgia no joelho, você não tem nada no seu joelho. Para você ver o nível que chega, que a pessoa mente tanto que ela passa a acreditar naquilo. E aquilo para ela passa a ser verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com coisinhas que vão se tornando rotina, e aquilo vai crescendo, e quando você já perdeu o controle, e algumas coisas passam a se tornar verdades que são mentiras, né? Então tem que tomar muito cuidado. Sim. E muitas vezes, né, falando em fofoca, quando a pastora Débora colocou aqui, bem colocado, acho interessante a gente reforçar, que muitas vezes as fofocas ela pode destruir a vida de uma pessoa. Pode mudar de forma ruim muitas coisas. Seja a vida de uma pessoa, seja até o rumo de uma igreja, sabe? Pode mudar, assim, o rumo das coisas. Por uma coisa falada sem saber, ou por maldade também, né? Porque tem pessoas que, às vezes, plantam mentiras aí, querendo atingir pessoas, e muitas vezes faz um estrago muito grande. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que pensar direito no que vai falar, sim. A gente tem que entender que nós temos que pensar sempre no conjunto antes de falar alguma coisa. Elzinha, quer fazer uma observação? Eu quero falar aqui desse versículo que fala da raiva, né, que está no 26. Tá me ouvindo? Vamos. Ele fala: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem com raiva o dia inteiro. Isso falou muito comigo, porque eu estou passando por uma situação profissional, que aconteceu umas coisas aí esses dias, e que me deixou muito. Eu fiquei com raiva mesmo, né? Eu sei que a gente demora um pouco para entender algumas coisas, mas quando a gente crê no Senhor, quando a gente serve a esse Deus que nós cremos, a gente tem que entender que muitas coisas que vêm é livramento, é limpeza. E eu fiquei com o coração assim, eu confesso ainda que eu estou, mas essa palavra veio falar comigo exatamente nesse sentido. Eu não devo ficar nutrindo esse sentimento. Eu devo buscar o significado do acontecimento, do acontecido. Eu devo colocar isso nas mãos do Senhor, devo entregar e aceitar e acabou, e virar a página. Porque eu fico dando oportunidade para minha mente pensar coisas que não são boas, posso até falar palavras que não vai edificar a vida dessa pessoa. Então aconteceu, passou. Vamos entender, vamos extrair o que é bom disso, vamos deixar isso de lado. E de verdade, Deus está falando isso comigo agora, viu? Essa palavra veio assim num momento muito importante. Não vamos nutrir essa raiva, não vamos dar oportunidade
para o diabo ficar sambando em cima dessa situação. Passou, entregou na mão do Senhor, acabou. É isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai conversar bastante sobre isso, sabe, Elzinho? Porque esse daqui eu até grifei, né? Dá para vocês verem aí. Essa é a parte mais difícil para o ser humano quando de relacionamento, né? A gente está falando de pessoas e de amor, mas o nosso sentimento, nossa natureza, que é difícil de controlar, a nossa sentir raiva, sentir um monte de coisas ruins, ele é da nossa natureza, e é o principal problema que surge entre as pessoas, são esses sentimentos ruins, eles geram, né, muitas coisas ruins, e é difícil a gente se, 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 se segurar, é difícil, mas é esse processo que a gente falou há pouco, de fortalecimento espiritual, de tentar o máximo possível entender o irmão e tentar amar o irmão, é que vai nos ajudar. Mas é difícil? Tanto que aqui, no versículo 26, eu já queria começar falando, não é que ele está falando não tem raiva, não irai, não é isso. Ele está falando assim, ó, irai, mas não pequeis. Porque Paulo também entende que a gente tem um sentimento que nos abala. Mas a questão dele aqui é que quando vem esse sentimento, qual é a ação que nós vamos tomar. Então ele está falando, tá bom, se magoa, mas não vai para frente, não peque. Não dá sequência numa situação onde o diabo vai atuar, né? Então, quando o cara me fecha no trânsito, eu fico bravo. Olha, eu já falei para vocês aqui, né, que o trânsito é um lugar de provação para mim, mas eu tô melhorando, viu, gente? Quando o cara vem e me fecha e eu não buzino e não xingo, eu consegui me controlar, né? Eu não dei o próximo passo, eu não pequei, eu não xinguei. Então, quando a gente falou sobre contar até 1, contar até 3, contar até 10, contar até 1000, é bem esse versículo aqui. É esse aqui, irai-vos e não pequeis. Nessa situação, qual é o próximo passo? Qual é a minha ação? Então, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolve isso aqui dentro de você primeiro, mas não dê o próximo passo. Não fica com isso dentro do peito, né? Sentimento, a gente tem um sentimento ruim, a gente tem sentimento de disputa, a gente sente, sim, né? Quem tem filhos ou as famílias, às vezes, quando você tem um problema grave, uma disputa, você vai tomar partido de você vai sentir alguma... a gente aflora aquele sentimento ruim na gente, mas não pecar, não dar o próximo passo na direção errada. Porque muitas vezes a pessoa fez um negócio errado e a gente acaba fazendo também, movido de um sentimento de vingança, de justiça, ou de não gostei daquilo, e você falou alto comigo, vou falar alto com você, como que diz, estamos iguais agora? Não, a pessoa falou alto comigo, eu não vou falar alto com ela, vou ficar bravo, mas eu tenho que manter o meu eu. As pessoas não podem ditar o que eu vou ser. Não é através das pessoas, se as pessoas ditarem como eu vou ser, eu não sei se a minha felicidade hoje não está na minha mão, está na mão dos outros. Então, se eu encontrar um monte de gente alegre e feliz, meu dia vai ser bom. Se eu encontrar um monte de gente que está de cabeça cheia e está xingando todo mundo, meu dia vai ser ruim. Então, bom, aqui nós só temos 4 minutos, eu não vou passar aqui para o pastor Vani fazer uma oração para a gente encerrar, mas esse versículo aqui ele é muito importante, a gente vai continuar no domingo que vem. É uma parte muito importante, porque é uma parte difícil da gente fazer, mas a gente tem que entender o que é o irai-vos e não pequeis. Pastor Vani, só faz a oração e vamos finalizar. E o que é... E, só complementando, né, o que é muito importante é a gente entender
que isso é santificação. É você ir melhorando todo dia. Quando você começa a santificar a Deus, você começa a não cometer esses erros mais, né? Começa a melhorar a sua vida, a melhorar tudo isso. Mas depois a gente fala mais sobre isso semana que vem, né? Já está acabando o tempo. Então vamos orar, irmãos? Vamos. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa palavra, Pai. Que o Senhor venha a lidar com todas as situações. Que o Senhor ajude, ó Pai, que possamos entender Tua palavra, colocar em prática essa palavra nas nossas vidas, Pai. Nos abençoe, Deus, seja com o nosso culto de hoje à noite, que o Senhor possa trazer as pessoas, ó Pai, que precisam ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Senhor abençoe, seja aqui com a vida do Marcelino, ó Pai, continue dando sabedoria, entendimento a ele da Tua palavra, para que possa estar realmente nos esclarecendo, tirando nossas dúvidas, ó Pai, daquilo que precisamos entender, ó Pai. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe. Amém. 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 Deus Até a abençoe a noite. todos. Nos vemos mais tarde. Amém. Vamos continuar da pregação da semana passada, hein? Quer ver? Ninguém nem Sim. lembra, né? Verdade, hein? Eu não participei. Tem uma Deus boa abençoe desculpa, a né? todos. Até mais tarde. Deus abençoe. Até